Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o seu canal de podcast, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil. Eu sou Paulo de Araújo, lembrando que esse e os demais episódios estão todos à sua disposição lá no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como nas principais plataformas de podcast do país. Hoje esse episódio é muito especial. Nós estamos chamando, na verdade, de o epílogo do Pode Agir Mais, que será o último capítulo, revisando, relembrando, recordando de tantos momentos especiais que nós tivemos nessa série de podcasts. E hoje, para me ajudar, mais do que especial, eu tenho aqui a Bia Clemente. Tudo bem, Bia? Olá, Paulo. Oi, Milena. Tudo bom? Seja bem-vinda. E também a Milena Schellenberg. Tudo bem, Milena? Oi, Paulo. Tudo bem? Como é que vocês estão se sentindo hoje do outro lado da bancada? Olha, vai ser um episódio especial. Estou bem animada e quero muito relembrar os bons momentos. Legal. E você, Milena? Eu tô adorando, Paulo, tá aqui com a minha amiga Bia também. Nunca gravamos juntas, né? Acho que vai ser bem legal. Eu acho que todo mundo se lembra da Bia e da Milena. Elas me ajudaram o tempo todo como co-apresentadoras aqui do Pode Agir Mais. A Bia fez a primeira temporada praticamente toda, parte da segunda. Aí a Milena também, a segunda e a terceira toda. E as duas sempre me ajudaram muito, não só nas entrevistas com os nossos convidados, mas em várias outras coisas de bastidores, bem como nós temos a Sônia Cobra, que nos ajuda, hoje aqui o Rodrigo Catingueira, e muitas outras pessoas, outros técnicos que sempre passaram por aqui. Nós somos muito gratos à ajuda de todos. Então, hoje, o último episódio do Pode Agir Mais. Milena, o que isso significa para você? Ah, Paulo, é um fim de um ciclo, né? Eu adoro todas as temporadas, assim, é até difícil escolher uma favorita. Eu fico bem emocionada, na verdade, de saber que tá chegando ao fim esse podcast tão legal. Lembrando que nós começamos lá em 2023, algumas coisas diferentes aconteceram na sua vida, certo, Bia? De 2023 para cá? Desde a primeira temporada até aqui tivemos algumas mudanças. Começamos na sua sala, né? Os primeiros episódios, depois viemos aqui para o estúdio. Então vai ser muito bom a gente fazer toda essa retrospectiva. Acho que vai ser muito legal. E além das mudanças que nós tivemos de estúdio, de tecnologia, que nós começamos de uma forma muito amadora lá no meu escritório, os primeiros episódios, e aí fomos crescendo. Na sua vida pessoal, você também teve algumas mudanças. Sim. Hoje você é mãe, certo? Sim, exatamente. Hoje eu sou mãe do Pedrinho, ele tem 1 aninho, e eu lembro que durante todo o processo da gravidez eu pude gravar alguns episódios também, algumas histórias de mulheres inspiradoras, me emocionaram bastante durante a época, então vai ser muito bom relembrar esses Que legal. também. E Milena, na sua vida algumas coisas mudaram também. Como é que foi seu crescimento profissional participando do Pode Agir Mais? Paulo, eu melhorei muito minha fala, por incrível que pareça, né? A dicção, perder um pouco de medo das câmeras, isso foi muito legal. E episódios, assim, que me marcaram pessoalmente foi alguns de finanças. E nesse meio tempo também comprei um apartamento, eu tava juntando dinheiro e teve um episódio com a Hariane e com o Fred, que falou sobre finanças e me ajudou a investir também, ter fundos e fazer um fundo de reserva também de emergências. Olha que legal. Quer dizer, você acabou aplicando na sua vida pessoal os princípios que nós aprendemos aqui, e isso é muito legal, porque se o público prestar atenção, foram 60 episódios, o de hoje é o número 61, em 3 temporadas, aonde a gente fala, como você acabou de mencionar agora, Milena, sobre finanças, sobre investimentos, a gente fala muito sobre empreendedorismo, a gente fala muito sobre carreira, sobre educação, sobre saúde emocional e muitas outras coisas legais, sempre com o propósito de inspirar, de ajudar o nosso público a agir mais, porque a gente sabe que se ficar sentado lá no conforto do sofá de casa, o que acontece na vida, Bia? Não dá pra evoluir, desenvolver e a gente fica sem agir, né? Isso. Então... Por isso o nosso nome, né? Lá do começo nós tivemos várias discussões a respeito. Não sei se vocês se lembram algo específico, nem lembro exatamente quem foi que deu a ideia específica, mas foram vários nomes que nós trouxemos, debatemos muito com a nossa equipe até chegar nesse nome, nessa logo super bonita.
que eu acho que é muito inspirador o nome. O que você acha, Milena? Eu adoro. A gente tinha até pensado em Pode Autossuficiência, alguma coisa assim, mas Pode Agir Mais, eu acho que cai como uma luva, Paulo. Ficou perfeito. Porque esse é o nosso propósito, né? Inspirar as pessoas para que elas ajam, para que você faça algo mais na sua vida. Esse algo mais pode ser organizar as suas finanças, pode ser organizar a sua carreira, pode ser melhorar a sua rede de contatos, pode ser estudar algo mais e um monte de outras coisas importantes que servem para você agir. Que mais de memórias, Bia, você tira aí desses 60 episódios? Quais foram alguns que te tocaram? Olha, eu lembro com muito carinho, acredito que foi o episódio 32 do Dr. Bruneto. Ele conta várias histórias inspiradoras, mas aqui eu me recordo com muito carinho, é de uma criança chamada Jesus. E ele conta um pouco da trajetória da mãe, ele conta de toda a dificuldade que a mãe tinha para fazer o tratamento de câncer do filho e com a insistência dela, a persistência, todo o apoio da rede médica e do Instituto do Câncer, eles conseguiram manter um tratamento e o menininho, ele fica bem. Então, eu lembro que foi muito emocionante, assim, nós tivemos muitos convidados dessa área do terceiro setor, então foram episódios especiais que vão ficar marcados no coração. Exato, esse também me ficou bastante. Eu lembro até que a Sônia falou, né, que pra gente esclarecer que o menino Jesus não era o menino Jesus, mas era um menino chamado Jesus, né? E que houve esse milagre, essa cura, e o Dr. Bruneto conta muito bem essa história aí. Ele é um dos nossos parceiros. Nós tivemos vários convidados que não são membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, são amigos da igreja e foram gentis, vieram aqui e participaram. Você se lembra de alguns outros, Milena? Sim, Paulo, tivemos muito, inclusive por conta das iniciativas humanitárias, né? Como a Bia comentou, o Dr. Bruneto do ICI, tivemos sobre tolerância religiosa. Sim, foi super legal, com o Sheik, foi né? Muito legal. Ele fez até o Alcorão, né? Ele fez uma oração. Uma oração do Alcorão. Foi muito em árabe. Em árabe. A gente teve a Alcione Albanese e o André, dos Amigos do Bem. Eu lembro também a Cristina Muratio, da Operação Sorriso. Operação Sorriso. Episódios muito legais mesmo. Eu acho que é muito legal o nosso público saber do tanto de projetos humanitários que a igreja faz aqui no Brasil. No mundo, na verdade, são quase 4 mil projetos humanitários que a igreja faz no mundo todo, em mais de 190 países. E aqui no Brasil nós fazemos mais de 100 projetos humanitários por ano, sempre com foco nas áreas de educação e saúde. E todos os projetos que a igreja faz aqui no Brasil são em parceria com outras organizações, instituições, ONGs, hospitais bem estabelecidos, confiáveis, e nós temos todo o time de humanitários que faz esse trabalho de buscar essa parceria com as melhores organizações para que a gente tenha certeza e assegure que os recursos que a igreja está empregando serão bem utilizados em benefício dos mais pobres e dos mais vulneráveis, especialmente nas áreas de educação e de saúde. Então, esses episódios que vocês citaram me tocaram profundamente também. A parceria que nós temos já de alguns anos com Amigos do Bem, por exemplo, entender que os recursos que a igreja investe abençoam a vida de tantas pessoas lá no sertão do Nordeste, e ouvir aquelas histórias, tanto da Alcione quanto do André, é sempre muito inspirador, sempre muito maravilhoso, né? E várias outras, Operação Sorriso, como a Milena falou, o Instituto do Câncer, e muitas outras que nós não temos episódios, mas que as pessoas podem, se quiserem saber mais, seguir lá nos relatórios que nós temos anuais dos projetos humanitários que a igreja realiza aqui no Brasil, que estão à disposição de todos no site autossuficiência.org.br. Fala, Milena. Perfeito, Paulo. autossuficiência.org.br/projetos-humanitários. Vocês conseguem ver os relatórios, é muito legal. Você comentou da Alcione, Paulo, e ela não só conta do trabalho dela no terceiro setor, mas ela é uma grande empreendedora, ela fez muita diferença, né? E eu gosto muito de uma história que ela conta sobre as lâmpadas que ela comprou. Então, ela comprou mais de 300 mil lâmpadas, e quando ela chegou aqui no Brasil, né, ela viajou para a China para trazer essas lâmpadas para cá, quando ela estava começando a carreira dela, começando a empreender, e nenhuma delas funcionava. Sim. Então foi um percurso ali que ela teve que fazer até
ter realmente dinheiro e recursos para investir no terceiro setor. E quando ela finalmente tem um sucesso, ela abre mão de tudo e vai para o terceiro setor. Fica aqui nossa gratidão a todos esses amigos que participaram e que foram gentis e vieram aqui no nosso estúdio, gravaram conosco e deixaram histórias maravilhosas, e a nossa motivação para que o público participe, vá lá no YouTube da Autossuficiência Brasil, na seção podcast, e você vai ver os 61 episódios com esse aqui. E vale a pena rever se você já assistiu ou assistir pela primeira vez se você ainda não assistiu. E é claro que a grande maioria dos nossos convidados, Bia, foram de membros da igreja. Muitos deles contando histórias fantásticas. Você tem algum aí que te vem à sua memória? Eu lembro, assim, de alguns nomes. Inclusive, eles são até influenciadores, são famosinhos nas redes sociais. Alguns jovens, inclusive, né? Exatamente. A gente recebeu o Wesley Mercedes. Super legal, né, o episódio dele. Wesley. A gente também recebeu o Lucas Guerreiro. Foi. Famosinho aí, da Central das Escrituras. O Davi Godoy, do YouTube, do Plano Piloto. Muito legal, ele é um youtuber. E alguns influencers também, o Carlos Martins, a Isabela Takaki, então a gente... A Lilian Leal fala muito bem sobre LinkedIn, pessoal que precisa de dicas, né, sobre o mercado de trabalho, sobre carreira. Nós tivemos episódios sobre comunicação, nós tivemos vários episódios sobre saúde emocional, com psicólogos dos serviços familiares, com outros profissionais da área de fora dos serviços familiares também. Existe uma gama enorme. Alguém mais vem na sua mente aí algum episódio que tenha te marcado, Milena? Paulo, o que eu mais gosto, assim, é saber que em todos os episódios a gente teve a presença de mulheres e 21 deles foram com nossas convidadas, foram mulheres que estiveram aqui conosco. Eu gosto muito dos episódios onde as mulheres protagonizaram ali, né, trouxeram insights sobre maternidade, sobre... Você se lembra de algum específico? Sim, eu gosto muito inclusive foi a Bia que gravou o da Fernanda Arias. Sobre empreendedorismo. É muito bom o episódio dela, eu gosto bastante. E da Isabela Takaki, que a Bia também comentou, no início da carreira dela, como foi difícil. Ela é mãe de 4 filhos. Jornalista. Jornalista de sucesso, inclusive. Eu gosto muito da história dela também. Legal. Alguém mais, Bia, vem na sua mente? Olha, tivemos muitas mulheres inspiradoras, mas eu lembro com muito carinho do episódio da doutora Juliana. Ela é mono e ela ficou com uma didática muito sobre bebês. Você, como mãe de bebê, provavelmente se interessou muito por aquele episódio, né? E fiquei muito, muito feliz que no final ela me presenteou com um livrinho e eu fiquei super emocionada. Então, eu levo em prática todos os ensinamentos dela. Agora com meu bebezinho. Falar em livrinho, um dos últimos episódios da 3ª temporada foi com o Dr. Cor, né? Que foi muito colorido e cheiroso. Ele estabeleceu aí um processo de ajudar as pessoas com dificuldade visual, com deficiências visual, inclusive com cegueira, né? A como distinguir as cores, né? Através do cheiro. Acho que foi bem legal aquele episódio, foi você que participou, né, Milena? Sim, Paulo, foi muito legal. E muitos outros. Então, pessoal, mais uma vez, uma motivação para todos vocês para que entrem no YouTube da Autossuficiência Brasil, assistam, compartilhem com seus amigos, seus familiares. Eu tenho certeza absoluta que em algum episódio você vai se sentir inspirado ou vai ter resposta para alguma pergunta que você tem na sua vida. Ou você vai falar, puxa vida, alguém que eu conheço, tal pessoa precisa desse episódio. Você estava me falando antes, Bia, de alguns jovens que até fizeram sucesso os episódios deles lá na sua estaca. Eu lembro do Isaac Santos. Isaac Santos, na época, um menino de 14 anos, empreendedor. Exatamente, ele foi uma inspiração lá na estaca, em todas as atividades da URM que a gente fazia junto com a liderança, com os pais e com os jovens. O Isaac Santos foi o nosso modelo. Ele é da estaca Osasco mesmo? Não, ele é de outra estaca. Acho que ele era de Sorocaba. Ele é do interior daqui de São Paulo. Mas foi muito... O Isaac Santos, para quem se interessar, foi o episódio 5 da 1ª temporada, lá no início, né? E ele conta uma história muito legal, que ele transforma horas de jogos, né? Que ele ficava no computador o tempo todo viciado, né? Nos jogos de computador, na internet. E ele transforma todas essas horas em aprendizado, em empreendedorismo, em estudo. Então, e ele investe também. E hoje ele tá, né? Eu acho que ele é influenciador também nas redes sociais. Sim.
Além desse, eu lembro que o podcast do Flávio Valiati também fez muito sucesso lá na Estaca. O do Ele fala super bem para os jovens, Bezerra fala muito também. bem sobre carreira, sobre empreendedorismo. O Diogo Bezerra também, muito legal a história dele, de vir de comunidade e fazer a diferença, né? Foram episódios que fizeram sucesso lá na Estaca. E muitos desses são missionários retornados e eles falam da importância da missão deles na vida. Muitos falam, como o Flávio Valiati falou, por exemplo, logo no início do episódio, ele falou, eu sou um fruto dos produtos da autossuficiência. É verdade. Então é muito legal ouvir isso, né? As pessoas que participam, pegaram lá atrás o Fundo Perpétuo de Educação, fizeram os grupos de autossuficiência, aprendem mais sobre essa questão e conseguem mudar a vida e dar uma guinada na vida. Então isso é muito importante. E a gente teve muitas pessoas mesmo que usaram os produtos de autossuficiência, né? Eu me lembro ali da Lilian Leal, que ela fez iniciar e melhorar meu negócio. Teve o Cleison Brito, que hoje ele é um médico. Né? E ele também pegou o Fundo Perpétuo no início da universidade dele. É bem legal. Tem muita gente que usou. Você sabia uma curiosidade interessante? Foi que nós tivemos pelo menos 3 entrevistados, ou foram 4 convidados, que foram chamados depois dos episódios como presidente de missão. Nossa, que legal. Acho que isso é uma curiosidade, simplesmente, não queremos dizer nada com isso, mas o Gustavo Antunes, nós tivemos um episódio muito legal com ele fala sobre alegria no trabalho, felicidade, ele tem uma carreira de sucesso, né? E ele foi chamado para a missão Brasil Curitiba Sul, ele e a esposa. O Denis Pedro, nós também temos um episódio sobre empreendedorismo com ele, também foi chamado para a Missão Brasil Curitiba. O Ricardo Faria conta do empreendedorismo dele nos carros, em outros segmentos, foi chamado para a Missão Brasil Goiânia. E o João Generoso, que era lá de Ponta Grossa, também fala sobre empreendedorismo, coincidência ou não, os 4 focaram muito na questão do empreendedorismo, e ele foi chamado como presidente de missão para a Missão Brasil Natal. Então essa é uma das várias curiosidades que nós temos aqui no episódio. E claro que nós temos alguns números. Alguém se lembra do primeiro episódio? Com quem foi? O primeiro episódio que foi ao ar, não que foi gravado, mas que foi ao ar. Foi o do John Rodgers. John Rodgerson. Isso, da Azul. Isso. Foi um episódio muito legal. Eu confesso que eu estava um pouco nervosa. Primeira vez, né, que a gente estaria conversando com ele. E foi muito inspirador. Na verdade, eu lembro com muito carinho, porque ele falava com muita alegria a respeito da vida profissional dele. Com sotaque de americano, mas fala português super bem, né? Muito bom, muito bom. E ele fala, acho que uma coisa que chama muita atenção é que ele fala muito bem do Brasil. Ele coloca o Brasil como um verdadeiro lugar de oportunidades para a gente poder valorizar que aqui, né, somos muito ricos em E você se lembra das dificuldades que ele falou da companhia durante a pandemia? Essa eu acho que foi a parte mais emocionante para mim, que ele cita em determinado momento do episódio e que a pandemia foi uma fase muito, muito difícil para ele. Então ele chora, ele se emociona, ele fica realmente preocupado com o que... Imagina, né? Todos os aviões no chão, né? Exato. O processo principal. E também as incertezas, né, do que a pandemia trouxe pra gente. A gente não sabia até quando ela estaria ali no nosso meio. Mas ele fala que com a ajuda de todos os funcionários, toda a equipe, né, foi uma força-tarefa, eles conseguiram se reerguer. E ajudaram também bastante como instituição aqui na Sim, fizeram muitos projetos humanitários, né? Então foi um episódio bem legal. Que legal. Vocês têm ideia de quantas visualizações já tem o episódio do John Rodgerson? É o episódio número 1 de toda a série nossa. Eu acho que é mais de 100 mil. Mais de 100 mil visualizações, só o episódio dele. Então foi um episódio que bombou muito e continua bombando. Muito, muito mesmo. E no total a gente tem mais de 500 mil, né? Mais de 500 mil de visualizações só no YouTube, sem contar as outras plataformas de podcast de todos os episódios. Então o público tem um público cativo, um público que gosta muito
e sabe valorizar aí esse recurso que nós estamos disponibilizando. Então, muito legal, muita gente assistindo todos esses episódios, e eu aproveito mais uma vez para motivar o nosso público. Vão lá na página do YouTube da Autossuficiência Brasil, na seção podcast, assista novamente, compartilhe com seus amigos e familiares. E esse, pessoal, é só mais um recurso, não é, Milena e Bia, do Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, à disposição do público em geral, membros e não membros da igreja, amigos da igreja, para ajudar as pessoas a serem autossuficientes, a serem mais independentes, a ter as rédeas da vida nas suas próprias mãos. Como é que vocês se sentem trabalhando num departamento assim, Milena? Paulo, eu gostei, o que eu mais gostei, assim, inclusive, de gravar esse podcast é ver como os nossos serviços, né, os nossos produtos, os produtos da igreja, na verdade, eles têm abençoado a vida de milhares de pessoas, como a gente já mencionou aqui anteriormente. E eu trabalho nos projetos humanitários, mas a Bia, ela trabalha em educação. A gente tem experiências diferentes, mas que todas elas são sobre pessoas, sobre mudar a vida, sobre transformar por meio dos humanitários, da educação, da saúde emocional, é sobre mudar vidas mesmo. Eu me sinto privilegiada. Legal. Eu também. Você, Bia? Eu sinto que fazemos parte de uma grande engrenagem. Somos aquelas formiguinhas que conseguimos levar para os membros e para os amigos da igreja também todos os recursos disponíveis. Então, dependendo da área da vida dele, a gente consegue atingir de alguma maneira. De alguma maneira. Fico muito grata. Inclusive os grupos de autossuficiência, né, que são 5 grupos de autossuficiência, todos estão à disposição de todas as pessoas gratuitamente. O material lá no site da Autossuficiência, autossuficiência.org.br, ou na Biblioteca do Evangelho, pasta Cuidar dos Necessitados ou Ajuda para a Vida. Então nós estimulamos, motivamos as pessoas para que participem desses grupos, seja do grupo de emprego, de educação, de empreendedorismo, de finanças ou de saúde emocional. Esses conteúdos são fantásticos e podem mudar vidas. E nós não estamos sozinhos, né? Nós temos uma equipe linda, maravilhosa, ainda bem, que eu sou muito grato por trabalhar com todos vocês. E nós vamos ver agora, nos próximos minutos, o testemunho, a fala de todos esses colaboradores do Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência que ajudam de alguma forma a transformar vidas, como a Milena falou muito bem, através das diferentes ferramentas e recursos que nós temos aqui. Então vamos assistir até o final. Estou aqui hoje, nessa sala, está parecendo até um teste. Para o encontro de hoje, eu até comprei uma nova veste, mas estou muito feliz em poder participar com o Paulo aqui nesse podcast. Eu queria compartilhar a história de uma mãe, que a filha dela conseguiu um curso de exceção. E eu liguei pra ela pra gente corrigir o boleto dela. E ela, Mariana, eu não acredito que a gente conseguiu. Não seja por causa desse boleto, eu vou lá buscar agora. Eu, calma, irmã. Ela, não, eu já tô aqui me programando pra pagar o Fundo Perpétuo de Educação. Eu não quero deixar nenhum centavo atrasado. Eu falei, irmã, calma. Agora vamos estudar e depois a gente vê como faz pra pagar. Fica tranquila. Eu chorei junto com ela de alegria, assim, de saber que a filha dela ia ter um futuro muito brilhante daqui pra frente, graças ao Fundo Perpétuo de Educação. A educação, o presidente Henrique falou que é a chave da oportunidade. E eu vou mais além. A educação é uma semente que você planta. E a semente são pontes para o futuro. Essa pessoa, ela sempre, assim, foi da minha aula, da minha estaca. Eu já fui da aula dela também, né? Um irmão. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes, mas antes ele basicamente estava em estado de rua. E ele não tinha nada. Mas quando ele conheceu a igreja, ele viu os programas que tinha na igreja. Começou com o English Connect e ele começou a estudar com vários cursos que ele tinha aí na igreja, na BYU também. E aí com isso, hoje em dia, ele é um homem de sucesso. Se não fosse a igreja, com os programas educacionais, ele não saberia onde estaria hoje se estivesse vivo hoje, por exemplo, né? Fiquei emocionada do quanto que os projetos, né, de educação fazem diferença na vida das pessoas. Nós temos as nossas tarefas, temos as nossas atividades, mas tem um propósito maior, que é exatamente oferecer um serviço de excelência às pessoas. E isso, para mim, impacta
consideravelmente o meu testemunho, porque as pessoas elas se dedicam não somente por uma questão profissional, mas uma questão como propósito, como um estilo de vida. É você ser otimista, é você se achar bonita, é você se achar legal, é você se achar tudo. Porque a gente é a semelhança do Pai Celestial, né? E eu não acredito num Pai Celestial que ele seja triste. Ele é alegre. Uma experiência que eu gosto muito é de uma pessoa que tinha problema com vícios. Ele tinha problema de vício com drogas. E ele, de repente, sumiu da casa. A mãe dele ficou desesperada. E ela ficava pedindo ajuda. E aí os missionários foram avisados, viram a foto dele e identificaram ele perto de um ponto de venda de drogas. E aí avisaram a mãe foi até lá. E a mãe então chegou até o filho, ele estava perto dos traficantes e eles têm um código ali de respeitar as mães, né? E deixaram a mãe estar com ele, a mãe chamou ele para ir embora, ele não quis. Resumindo, ela ficou lá, cantou os hinos da igreja, leu o livro de Mórmon para ele. Ele não voltou para casa na primeira noite, no segundo dia foi de novo. A mãe estava indo vários dias. Um dia a mãe não foi, até os traficantes falaram: cadê sua mãe? Não vão cantar aqueles hinos legais lá da sua igreja, né? E até que ele voltou para casa, começou a participar do programa de recuperação de dependências. E uma das reuniões que eu fui, ele estava lá e deu o depoimento dele, né? A gente às vezes acha que a gente está abençoando somente aqueles que foram atingidos, os que foram necessitados, mas tem pessoas que estão indiretamente envolvidas, que estão observando o que a igreja está fazendo e que aquilo está tocando o coração delas também. Então, para mim foi uma surpresa, eu fiquei muito feliz de ver a reação dele. Fazer o bem contagia. A diretora-geral do departamento do serviço de serviços familiares. E foi muito interessante que, em meio a várias pessoas, ela disse assim: Liliane, eu tive um sonho com você. Eu sonhei que nós estávamos, eu vou me emocionar, que nós estávamos jogando vôlei e você queria desistir do time. Você gosta de vôlei? Eu joguei vôlei durante todo o colegial. E isso para mim foi muito tocante, porque eu estava no meio de muitas pessoas ali, eu não sou próxima a ela, e ela ter sonhado comigo, para mim foi uma resposta do Senhor de que eu quero você aqui, eu quero você animado, eu quero que você se envolva. Não desista. Brasil es un lugar muy bueno y es un lugar en el cual se puede progresar, se puede ser autosuficiente, es un lugar en el cual se pueden conseguir aquellas metas las cuales estamos buscando. Teve um irmão uma vez que eu atendi. Quando eu falei a palavra fundo perpétuo, ele saltou do outro lado dali. Ele, fundo perpétuo, eu não acredito. Ele foi numa emoção. Porque ele começou a agradecer e agradecer com muita emoção. E aí ele falava que graças ao fundo perpétuo a vida dele tinha mudado, que ele estava ganhando bastante, né? E realmente aquilo, a emoção dele me contagiou. Ele ficou extremamente eufórico, feliz. E aquela felicidade foi me contagiando e eu fiquei, poxa, né? Realmente o fundo perpétuo muda vidas, né? E quando tem resultados positivos, como nós temos, o coração bate a 1000 por hora, né? E a mente também. Eu sou muito grato por estar aqui. Eu estou no melhor departamento do mundo, né? Sentimos no Salvador. Às vezes a gente pensa que não está fazendo a obra, mas Ele estaria do nosso lado. Eu sou muito grato por isso. Foi a partir de um podcast, né, do Pode Agir Mais, que me inspirou, que me fez acreditar em mim e me fez buscar. Hoje estou cursando na faculdade exatamente por causa de uma frase assim do Pode Agir Mais. A cada dia nós fazemos coisas que representam a mão do Salvador ajudando as pessoas. Então, Ele faz o trabalho através de nós. Eu sinto que eu sou parte, né, de algo muito maior. Eu sou uma peça muito pequena, mas que ao mesmo tempo eu consigo ver que o Salvador, através de mim, consegue ajudar várias pessoas, né? Ou treinando líderes, ou ajudando pessoas diretamente ou indiretamente. E eu fui designado para ir até o Rio Grande do Sul naquele momento que ocorreram as enchentes. Uma das designações que eu recebi era de levar alimentos para algumas famílias. Quando eu cheguei na casa, eles não tinham nada para comer, né? Então eu pude ver os recursos da igreja chegando diretamente nas mãos daquela mãe. E para minha surpresa, depois no final do dia, quando eu já tinha terminado meu trabalho,
eu recebi um WhatsApp com uma foto. Nessa foto tinha foto de uma panela com carne e batatas. E aí ela falou, olha, estou preparando aqui o jantar para o meu filho e para mim e para o meu marido, que daqui a pouco vai chegar, graças à ajuda da igreja. Eu tenho o privilégio de trabalhar com o projeto neonatal. A gente fala que esse treinamento ele tem assim um minuto de ouro. Eu fui uma pessoa que demorei ali 15 anos para conseguir ter um bebê. Esperando, orando, fazendo tratamentos. E eu fico imaginando a bênção, né, de uma mãe não passar por essa dor de perder um bebê. É porque teve esse treinamento e conseguiu ali realmente fazer e evitar a dor dessa mãe. Eu sei que muitas vezes, muitas ações que nós fazemos em relação ao nosso trabalho vêm de inspiração do Senhor. Me veio uma inspiração de criar um pequeno grupo do WhatsApp com contatos do mercado que nós temos. O melhor de tudo isso foi um depoimento de uma irmã. A irmã ligou, um tanto emocionada, e agradeceu, claro, aos programas da igreja da forma correta. Então, o que mais me deixa feliz desse trabalho é saber que a gente está com o Senhor. A mesma necessidade que nós temos de nos alimentar, né, de comer, de beber água, é a mesma de cuidar da saúde mental. A gente precisa observar os sinais, o nosso corpo dá sinais. E a gente precisa aprender a olhar esses sinais. Recentemente teve um caso de um jovem que tinha voltado de missão, acionando os recursos que nós temos, porque por causa dos contatos que nós temos com as empresas, né, a gente fica sabendo, né, das oportunidades e das pessoas que podem ajudar. Eu falei com essa minha amiga, né, que também era de um recurso de uma empresa. Você pode entrevistar esse missionário retornado aqui, muito bom, tá procurando uma oportunidade. Rapidamente ela conseguiu, né, uma entrevista com ele. Ele conseguiu, né, fazer essa entrevista, foi recolocado, né, tá trabalhando e hoje ele tá assim, né, tá progredindo bastante. O projeto favorito é com o Instituto Manda Ver. Quando eu comecei aqui na associação, a gente tinha um projeto acontecendo com eles e eu pude acompanhar esse projeto. E ele só é meu projeto favorito porque eu estive no local em que o Manda Ver está. Então ele está em Maceió, né? E foi onde eu servi missão. E saber que o Senhor não se esquece delas, né? Que Ele ajuda seus filhos, mesmo não sendo da igreja, com projetos humanitários naquela região, por meio do Instituto Manda Ver e outras organizações. Quando eu estudo as Escrituras, me aproximo muito do Salvador. E nas experiências em campo, ando lá servindo, colocando a mão na massa, realmente é quando eu percebo e eu vejo o Salvador em alguns momentos, sabe assim, como Ele faria, a forma correta de fazer, e eu vejo muitos líderes que eles têm isso no semblante deles e na forma de agir. Eles refletem as atitudes do Salvador, então eu aprendo muito com eles, eu vejo isso também. Mas nós já fizemos algumas loucuras, entre aspas, né? Loucuras calculadas, né? Ou seja, já corremos risco. Isso me fortaleceu como pessoa, me fortaleceu como profissional, me fortaleceu como líder. Teve coisas que nós fizemos, Paulo, que só pela mão do Senhor mesmo. Para dizer, como é que isso aqui deu certo? Eu vejo assim que o evangelho não pode ser pregado sem se comunicar. Uma experiência bem marcante, que foi com um líder desempregado e um gerente. Então, trabalhando com o gerente, a gente correu para fazer o processo de cadastro de escola, fazer pagamento. E depois de 2-3 semanas, eu vi o gerente compartilhando, né? Temos uma nova recolocação de um líder. E quando eu vi, eu reconheci o nome, reconheci o curso, falando, não acredito que todo esse trabalho de correria que a gente estava fazendo era para um líder de estaca, né? Então, fiquei muito, muito feliz de ver realmente dando frutos, né? Em 3 semanas, a pessoa conseguiu um emprego, conseguiu trabalhar, aumentar o salário. Foi muito bom essa experiência. Aí eu entrei assim, o portão tá aberto, né? Eu entrei assim na igreja e veio vindo uma criança de longe, assim, alta, né? Quase minha altura, correndo, só que eu tava sem óculos, e de longe eu não vejo sem óculos. Aí eu coloquei o óculos, era uma criança com síndrome de Down, né? E ele veio me deu um abraço tão forte, eu dei um abraço nele também, aproveitei, né? Aí o pai dele vem correndo atrás dele, falou, me desculpa, né? Eu falei, que desculpa nada, você recebia isso na igreja. Tantas coisas, catástrofes que a gente vê acontecendo, e saber que a igreja chega tão rápido, tão próximo a eles, para poderem ajudar eles naquele momento tão difícil. Muito satisfatório a gente conseguir perceber e analisar e ver o progresso das pessoas e como isso acaba tendo impacto na igreja também. Para a gente ir para outro patamar, seja ele secular ou espiritual, a gente precisa fazer coisas jamais feitas. Se nós continuarmos ali na zona de conforto, na mesmice, às vezes a gente não vai
alçar voos maiores. Eu lembro de uma história onde um presidente de estaca ficou desempregado. Ele já tinha uma posição boa na área comercial e ao conversar com ele expressou que gostaria de ir para a área de propagandista médico. A gente conseguiu uma recolocação até em um período rápido, 2 meses ali, ele entrou nesse ramo. E a remuneração dele dobrou, triplicou daquilo que quando ele saiu da outra empresa que era na área comercial. Então é muito bom ver ali que a parte espiritual e física estavam alinhadas e ele consegue ter resultados. É muito gratificante ver isso. Trabalhe com fé, trabalhe com ânimo, seja uma pessoa dedicada, seja responsável e seja digno de confiança, sempre. Mas um momento memorável para mim foi quando eu tive a oportunidade de ir para Juazeiro do Norte para fazer um MIUS lá, uma auditoria de um projeto onde houve uma doação de incubadoras para uma UTI lá do Cariri. E quando eu vi aquele recurso sendo utilizado para muitas pessoas que não são membros da igreja, eu pude entender ainda mais a dimensão do amor de Deus para os filhos dele dentro do reino. Então foi muito emocionante para mim. Eu vi um irmão entrando na capela, né? Ele tinha participado do processo seletivo, foi recolocado, né? E eu vi ele entrando com a família na igreja, na capela. Aquilo foi, puxa, então de fato podia ajudar uma pessoa, né? Então isso foi muito especial. Mas me ocorre uma experiência com uma missionária retornada, que passou a ser, na verdade, especialista de bem-estar e autossuficiência de uma estaca. E havíamos marcado uma reunião do comitê de autossuficiência e ela estava participando. E fizemos a reunião, eu levei ali umas pizzas para a gente poder, né, ter um jantar e deixá-los ali felizes também. E aconteceu tudo de forma muito natural, muito normal. Depois que fomos embora, no dia seguinte ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, agradecendo muito pelaquela experiência que nós tivemos na reunião. E isso foi até marcante para mim, ela agradeceu muito pelo jantar que eu levei, porque ela estava passando por dificuldades pessoais na família, recém-casada, e ela disse que não tinha nada para jantar naquela noite. Uau. E ela escreveu uma mensagem que foi muito emocionante e isso me marcou bastante, né? E leva o propósito pro trabalho, né? Tem uma experiência muito boa com um jovem que foi um dos finalistas da Bolsa Bênção. É um jovem lá de uma cidade no interior da Bahia e ele decidiu se candidatar. Ele acreditou e depois de algum tempo eu fiquei sabendo que ele era um dos vencedores. Isso me deu uma alegria tão grande, porque eu pensei, puxa, uma pessoa que está lá no interior, ela vai ter oportunidade agora de ter uma bolsa de estudo, 100% do seu curso pago, né? Recentemente, uma experiência que eu tive, passamos em casa por alguns desafios familiares de saúde com a chegada de um novo filho. Era um momento em que nós tínhamos ali uma sensação de sobrecarga muito grande. O Júlio me liga, um determinado dia, meu gerente, e fala, Bruno, a gente tem uma viagem para ser feita. Honestamente, naquele momento, minha capacidade psicológica de fazê-la era zero. Então, quando eu me dediquei ao meu trabalho, aquilo que o Senhor me colocou ali para fazer, as minhas dores pareceram menores. As bênçãos começaram a acontecer. Quando eu cheguei de viagem, naquela sexta-feira, naquela mesma tarde, eu recebo uma ligação de que meu filho teve alta no hospital. Então, o Senhor precisava testar a minha fé e a minha dedicação àquilo que Ele tinha me colocado para fazer, porque Ele já conhecia o fim desde o começo. A Escritura diz que quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Então, o serviço ao próximo, ajudando as pessoas, fortalecendo o testemunho das pessoas, fortalece o meu próprio testemunho. E de fato, Cristo, Ele vive e Ele está na direção desse trabalho. Muito legal, emocionante. O que você acha, Bia? Vou sentir saudade. Vou sentir falta de poder participar, mas vou poder reassistir todos os episódios, trazer as memórias de todos os funcionários que participaram aqui com a gente também. Foi muito emocionante ver que tem muita gente trabalhando aí nos bastidores. Muita gente boa, né? Uhum. Sim, Helena? Paulo, é uma equipe incrível, eu sou muito grata mesmo, como eu tinha comentado, de trabalhar com pessoas tão especiais e por poder viver essa experiência, né? Eu acho que foi muito legal esse episódio final. Muito legal. E fica aqui mais uma vez minha gratidão a toda a equipe, né? O pessoal dos bastidores, os técnicos, todo mundo que ajudou
esses episódios todos irem ao ar e inspirar tantas pessoas, né? Em todos os episódios nós demos presentes para os nossos convidados e hoje não seria diferente. Então, para cada uma de vocês, muito obrigado. Paulo, muito obrigada. Depois vocês abrem esse super presente aí e fica a nossa gratidão a vocês duas e toda a equipe, todo o Departamento de Bem-Estar e Autossuficiência e ao nosso público querido. Aqui nós terminamos e encerramos essa jornada maravilhosa, que foi um prazer sempre estar aqui, acompanhado da Bia, da Milena e dos demais que nos ajudaram. E a nossa torcida é para que você se inspire e para que você haja cada vez mais na sua vida. Nos vemos por aí, pessoal. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.